Olá, mulheres queridas, bem-vindas à Confraria de Mulheres, nesse ambiente mais do que agradável. Olha, estão ouvindo? Os pássaros, a manifestação da natureza, um lugar tão gostoso para receber você, porque a gente acredita que esse é o nosso espaço, um espaço onde nós, mulheres, a gente pode conversar sobre vários assuntos. Então fica com a gente, porque hoje nós temos conselho do profissional, nós temos palavra de Deus, nós temos dicas, dica de moda, dica de organização. Então não sai daí, porque a Confraria de Mulheres de hoje está imperdível, ok? Mas antes da gente passar para as dicas, para o conselho profissional, eu queria ler o texto bíblico com você. O texto bíblico de hoje é Juízes capítulo 4, e nós vamos falar de Jael, uma mulher pronta a responder com justiça. É interessante a gente falar sobre isso, o nosso envolvimento na luta pela justiça. Vamos lá? Juízes capítulo 4, ele vai descrevendo o envolvimento, a batalha, né, do povo de Israel que era oprimido por Jabim e Débora, juíza em Israel. Em outro momento nós vamos falar sobre Débora, mas hoje eu quero dar destaque para Jael. Houve uma batalha, Deus entregou nas mãos do exército israelense, né, de Débora e de Baraque, os inimigos de Israel, aqueles que oprimiam a Israel. Gente, quando a Bíblia fala que havia opressão sobre o povo, era realmente toda sorte de maldade, de violência, de estupro, de assassinato. Quando fala que um povo oprimia Israel, significa que o povo de Israel vivia realmente debaixo de abuso, né? E Deus então interfere, o povo clama, Deus interfere e a situação muda. E a partir do verso 17 do capítulo 4 de Juízes, o texto bíblico descreve: Sísera, que era o comandante do exército de Jabim, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Uau! Essa história é muito forte. E mais forte ainda foi Jael, uma mulher que percebeu que tinha nas mãos a oportunidade de interferir, de interromper a injustiça. Gente, vale a gente entender que era um contexto diferente, um contexto de guerra, né? Mas hoje nós não travamos batalhas menores. Claro que a gente não sai por aí cravando estacas em têmporas, mas hoje a gente pode denunciar, hoje a gente pode ensinar, hoje a gente pode buscar auxílio, hoje a gente pode mudar uma situação quando a gente enxerga uma situação de injustiça e se coloca entre o injustiçado e o seu opressor. Nós não podemos assistir pacificamente a uma manifestação de injustiça sem haver uma interferência.
O Senhor nos convocou para sermos corpo de Cristo, igreja do Senhor na terra, aquela que faz o que o próprio Jesus faria, aquela que toca aqueles que Jesus tocaria, aquela que abraça aqueles a quem Jesus abraçaria, aqueles que incluem aqueles que Jesus incluiria. Então, Jael, ela se coloca aqui porque sabia que Sísera é um homem sanguinário, um homem violento, um homem que oprimia, um homem que promovia a violência, o estupro, o saque, o assassinato. E ela vê esse homem vindo na sua tenda. A oportunidade estava nas mãos de Jael e ela não se privou. Ela não deixou passar em branco, ela não fingiu que não era com ela. Ela interviu na situação. E ela dá ao seu inimigo e ao inimigo de todo um povo leite, ele dorme e ela usa o que ela tem. O que eu acho interessante, gente, é que Jael não foi buscar uma outra arma. Ela não foi buscar uma lança, ela não foi buscar um carro de ferro, ela não foi buscar algo que era desconhecido para o universo dela. Jael usou uma estaca e um martelo. E para que serviam esses instrumentos? Por que Jael tinha isso na casa dela? Porque ela vivia em tendas. Porque ela vivia em tendas, como é que se firma uma tenda? Como é que se estica uma tenda? Fincando a estaca e o martelo. Jael sabia dominar, ela sabia manejar a estaca e o martelo. Eram ferramentas que já estavam nas mãos dela. Eram ferramentas com as quais ela já tinha habilidade, intimidade, conhecimento. Deus também colocou ferramentas nas suas mãos. Dons, vocação, talento. E o desejo do Senhor é que isso seja usado para a glória do Senhor e para estabelecimento daquilo que o Senhor ama. Estabelecimento da justiça, da bondade, da retidão, daquilo que é bom, daquilo que é honesto, daquilo que é certo, não segundo as nossas opiniões, mas segundo a palavra de Deus. Você tem dons? Você tem habilidades? Você tem uma vocação? Você tem estaca e martelo? Use-os para a glória do Senhor. Use-os para interromper a injustiça, o abuso. Nós, mulheres, não somos feitas sensíveis, generosas, acolhedoras, para nos trancarmos nas nossas casas, egoístas, nas nossas próprias questões e dores. Deus nos convoca para fora. Deus nos convoca para sairmos do egoísmo, do egocentrismo, da idolatria do ego. Deus nos convoca para vivermos por algo maior que os nossos próprios umbigos. Deus nos convoca para nós nos envolvermos com aquilo que envolve o coração de Deus. Para nós erguermos as nossas vozes a favor daqueles que não podem defender-se. Para defendermos a infância no Brasil. Para instituirmos a justiça. Eu não consigo falar sobre isso sem me emocionar. Nós somos chamadas para sermos a Jael desse tempo. Para fazermos a diferença. Para usarmos aquilo que temos nas mãos. Não menospreze o seu dom, não menospreze o seu talento, não menospreze a sua habilidade. Deus precisou de um coração obediente, de uma estaca, de um martelo, para que aquele opressor fosse morto. Sísera morto. Jabim ficou vulnerável e o exército de Israel continuou pelejando contra eles e vencendo e prevalecendo até que a opressão foi quebrada. Nós não vamos construir, mudar tudo de um dia para o outro, mas quando as Jaels se levantarem com sua estaca e com seu martelo, com o seu dom, com a sua vocação, com a sua habilidade, com a educação, com o acolhimento, com a simpatia, com a arte. Eu não sei que ferramenta que Deus te deu, mas usa isso, mulher. Usa isso para interromper, para fazer calar a injustiça, para acolher outras mulheres, para acolher aqueles que estão sofrendo, crianças vulneráveis, mães solteiras, mulheres abandonadas, para instruir os filhos para que eles não se tornem amanhã homens negligentes e maus. Use a ferramenta que você tem nas mãos, para a glória de Deus. Seja uma Jael dessa geração. Não se omita. Jael não se omitiu. Você acha que foi fácil para ela? Não foi fácil. Mulheres normalmente são afetivas. É difícil romper com o ciclo de abuso.
mas ela permaneceu fiel. E ela usou aquilo que ela tinha nas mãos. Olhe para suas mãos. Qual é o seu martelo? Qual é a sua estaca? E o que você pode fazer com isso? Para que a justiça seja estabelecida, para que o órfão seja cuidado, para que a viúva seja alimentada, para que o necessitado receba auxílio, para que o desempregado seja empregado, para que o atormentado seja consolado. Tome posse das suas armas. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. E te agradecemos porque o Senhor continua levantando mulheres dispostas a não viverem omissas, dispostas a interromperem o ciclo de abuso e de violência. Mulheres lutadoras, mulheres valentes, mulheres que não vivem só para si mesmas. E eu te peço que o Senhor levante, Deus, através da confraria de mulheres, um exército de mulheres como Jael, mulheres valentes, mulheres destemidas, mulheres dispostas a interromper o ciclo de violência, de abuso, de injustiça. Como Jael foi, Senhor, usando as ferramentas que ela tinha. Que o Senhor também nos ajude a discernir as ferramentas que temos nas mãos e que use essas ferramentas para a glória do teu nome. E para que aqueles que o Senhor ama sejam resgatados, restaurados, curados e livres, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, pessoal. Hoje nós sabemos que Deus quer levantar mulheres em todos os lugares para transformar o nosso ambiente, para transformar a realidade, para mudarmos o DNA de uma geração. Que você se levante, que você não se omita em nome de Jesus. E que você responda à voz do Senhor. Amém? Aleluia. Muito bem, pessoal. Hoje nós temos uma pergunta. E uma pergunta para a nossa sexóloga. A nossa sexóloga é a Virgínia Pelles. E nós temos uma pergunta delicada para a Virgínia Pelles. É um pouco desconfortável? Você se sente desconfortável falando sobre sexualidade? Não se sinta desconfortável. Esse é o ambiente para a gente falar. Uma confraria de mulheres. A Bíblia diz assim, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, a cuidarem bem da sua casa, dos seus filhos. E é por isso que a sexualidade também está envolvida nesse amar os seus maridos. Então, vamos lá? Virgínia Pelles, minha querida, a pergunta de uma das nossas espectadoras é: por que há tantos homens que sofrem com ejaculação precoce? O que pode provocar isso? Responde pra gente, Virgínia. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, queria agradecer esse convite da Helena e dizer que é uma honra fazer parte desse projeto lindo para impactar a vida de tantas mulheres. Bem, eu sou Virgínia Pelles, fisioterapeuta pélvica, sexóloga, terapeuta sexual, cristã, casada, mãe de 4 filhos e mulher, assim como você. Então, eu te entendo não só na teoria, na fisiologia, mas também na essência do universo feminino. E vim aqui esclarecer algumas dúvidas. Vamos entender primeiro uma ejaculação precoce. Muita gente fala, teve uma ejaculação precoce. Mas o que seria isso? Uma ejaculação em menos de 5 minutos não é uma ejaculação precoce. Não. Isso pode estar, às vezes, atrelado ao intervalo de sexo. A gente tem um padrão de comportamento de alguns casais que ficam 15, 30 dias, 20 dias sem ter relação sexual. E, de fato, quando tem relação sexual, essa ejaculação vai ser muito mais rápida. Então, não vai conseguir segurar muito tempo. Mas é uma ejaculação mais rápida, mas não chega a ser precoce. Agora, a partir do momento que houve a penetração e ejaculou num tempo inferior a 2 minutos, aí a gente já classifica. Há médicos que classificam um tempo menor até 1 minuto, né? Mas eu pelo menos classifico aqui dentro da fisioterapia, dentro da sexologia, terapia sexual, esse tempo de 2 minutos. 2 minutos é um tempo curto, é um tempo rápido, em que a mulher tem muita dificuldade de ter um orgasmo nesse intervalo de tempo. A grande maioria das mulheres tem uma grande dificuldade de ter um orgasmo no intervalo de tempo de 2 minutos. Então, para ter uma relação sexual em que os dois vão ter prazer, parto do princípio que esses 2 minutos realmente é um tempo curto. E aí a gente pode considerar que é uma ejaculação precoce.
Muitas vezes tem essa ejaculação por uma questão de ansiedade, de querer mostrar resultado, às vezes tem também pelo intervalo entre uma relação e outra, às vezes tem por inexperiência, por falta de contato com o pênis, né? Não está acostumado a ter essa manipulação no pênis. Então, por isso que é muito importante esse contato antes, né? Essa brincadeirinha, esse jogo a dois, de se descobrir, de se tocar, de se permitir, de se cheirar, de se beijar, de ficar ali o contato, porque a gente está acostumado a achar que a relação sexual é só a penetração, e não é. A relação sexual é esse beijo na boca. O sexo gostoso é aquele que é olho no olho, mão na mão, né? Boca na boca, corpo no corpo, para depois vir órgão com órgão. Esse é um processo que a gente precisa desmistificar e aprender a fazer o sexo da maneira correta, da maneira que é de fato gostosa, prazerosa e eficaz, da maneira que a gente sente amor, aquilo que Deus planejou para a nossa vida, né? Então vamos romper essa ideia, esse ideal, esse paradigma, né, de que sexo tem que ser penetração e tal. Então vamos passar a tocar mais o pênis, tocar mais a vulva, se tocar mais, se permitir um pouco mais, brincar. A vulva e o pênis podem brincar um com o outro sem ter penetração. Olha que legal, olha que gostoso. E aí a gente vai aprendendo a controlar esse movimento. Lógico que existe medicação, existem produtos, existem técnicas, exercício, é uma série de coisas que a gente ajuda a combater. Porque, na verdade, o tratamento da ejaculação precoce, a gente tem que primeiro investigar a causa. Então, essa é só uma dica de como a gente melhorar esse padrão de comportamento. Mas, para se tratar um quadro de ejaculação precoce, a gente precisa descobrir, como todas as doenças, o causador da doença. Aí, assim, a gente consegue fazer um tratamento específico de acordo com cada necessidade de cada paciente. Virgínia, minha querida, muito obrigada pela sua resposta. E eu oro para que vocês, mulheres que estão lidando com essa situação, que vocês tenham sabedoria, graça, estratégia e que Deus abençoe vocês nesse assunto. E agora tem dicas. Vamos conferir as dicas de hoje? Olá, lindezas! Muito bom ter vocês por aqui. Eu estou muito feliz e curtindo muito esse nosso momento de dicas, esse momento de mulher para mulher, né? Explorando as delícias do nosso universo feminino. E esse momento de dicas, nós sempre começamos com uma dica de livro. Por quê? Para a gente manter a cabeça atualizada e também o espírito em crescimento. Não é verdade? A boa literatura tem esse poder. Então, leia. Se você não tem o hábito de ler, aqui a Confraria de Mulheres quer encorajar você a desenvolver um ótimo hábito. A leitura aumenta o seu vocabulário, você conversa melhor, você se expressa melhor, você entende melhor, você cresce espiritualmente. Então vamos lá? A dica de hoje, esse livro, gente, esse livro foi um divisor de águas na minha vida. De vez em quando eu torno a ler, tem algumas experiências aqui tremendas que o autor viveu. E o livro se chama O Poder Secreto do Jejum e da Oração. O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Eu honestamente, gente, eu tenho esse livro há tanto tempo que eu não sei se ele ainda é publicado, mas vasculhe lá na internet e se você não encontrar nas livrarias tradicionais, você certamente deve encontrar em algum sebo ou em livros usados, né, que a internet também lança mão desse mercado. Então, é muito bom esse livro, gente, excelente, um divisor de águas realmente, nos ensinando um pouco mais sobre a disciplina do jejum. O autor, na minha pronúncia, ele foi me anunciado assim, eu não sei se a minha pronúncia está correta, mas ele foi me anunciado assim, Mahesh Chavda. Eu vou deixar aqui para você visualizar, olha, o nome do autor, Mahesh Chavda. O Mahesh, no caso, é com H, né? O som de R é com H, Mahesh Chavda. E na época ele foi publicado pela Dynamos. Eu nem sei se a Dynamos ainda é uma distribuidora de livros, ela é uma distribuidora mais antiga aqui de BH mesmo, mas eu incentivo você a buscar esse livro, nem que seja no sebo, ok? O Poder Secreto do Jejum e da Oração. É tremendo. E a contracapa tem a indicação de um pastor que inclusive já é falecido, ele escreveu assim: Deus providenciou uma maneira para que certas derrotas se tornem vitórias gloriosas e para que fortalezas demoníacas se transformem em caminhos para o seu amor e poder. Quando derrotas esmagadoras desafiam você, se o ataque é físico,
ou uma crise familiar ou financeira, o poder secreto do jejum e da oração disponibiliza chaves que vão destrancar o poder do Espírito Santo que habita em você. Através desse livro, você receberá preciosas orientações de um homem que tem vivenciado essas verdades e que tem contemplado o poder de Deus vencendo as obras das trevas, reavivando almas e literalmente ressuscitando pessoas. Exatamente, o Mahesh Chavda é um indiano e ele tem experiências fortíssimas, que foram desatadas através do poder do jejum e da oração. O jejum e a oração, gente, é uma disciplina bíblica, né? Jesus disse que nós deveríamos orar e jejuar. A oração, ela está no mesmo patamar do jejum, né? E Jesus, inclusive, instrui que algumas castas, elas não obedecem a não ser pelo jejum e pela oração. Então, eu encorajo vocês. É um livro que, além de instrução, traz muitos poderosos testemunhos daquilo que Deus é capaz de fazer. Então, usei essa ferramenta. E hoje eu tenho dica de moda ou estilo. Gente, o estilo é muito mais do que a moda. São coisas que a gente faz do jeito que a gente faz e que sobrevive às décadas. O que as pessoas pensam do seu estilo? Você tem alguma marca? Alguma coisa que você faz que as pessoas se lembram de você? Algum adorno que você sempre usa, que virou a sua marca registrada? Eu tenho as minhas, mas hoje eu quero dividir com vocês como você pode imprimir a sua marca e como você pode também customizar. Às vezes customizar uma peça, uma roupa, é a gente transformar aquela roupa. Às vezes você se cansou do jeito que você usa e você às vezes corta a manga, tira a gola, manda fazer um bordado. Isso é chamado de customização, não é isso? Só que tem jeito de você fazer uma customização da sua peça usando simplesmente de uma maneira diferente, sem precisar de mandar para a costureira. Eu quero mostrar para vocês aqui na prática o que eu costumo fazer e que também tem a ver com o meu estilo, com aquele jeito de eu fazer as coisas, de eu vestir as coisas que fazem talvez vocês remeterem a Helena. Vocês já notaram que eu gosto muito de colares, né? Gosto muito de colares. E também gosto de gravatinhas, de lacinhos assim no pescoço. Se você reparar em fotos passadas, em vídeos que vocês assistem, vocês vão identificar que eu gosto disso aqui, né, que eu tô usando. Agora, olha o jeito diferente. A mesma camisa, eu posso transformá-la simplesmente mudando um acessório. Olha aqui. Um colar. E ele dá uma cara completamente nova para a roupa. Esse aqui eu estou usando por baixo da gola, mas eu gosto também de vez em quando de usar por cima da gola. Não tem problema nenhum de usar por cima da gola. Dá um acabamento legal. Tem um que é todo assim, não é só a parte da frente, ele é todo enfeitado. Esses eu prefiro usar por cima da gola. Olha como é que mudou completamente. Eu tirei o laço e agora eu estou usando com o colar. Ah, Helena, mas eu não gosto muito desses colares grandões que você usa, não, Helena. Eu gosto mais das coisas delicadas. Você pode, ao invés de usar um colar para customizar a sua camisa, e eu estou usando essa como exemplo, mas pode ser uma camisa lisa, uma camisa branca, uma camisa preta, uma camisa que você já tenha e sempre use do mesmo jeito e quer dar um arzinho diferente para ela. Olha aqui. Eu gosto muito de usar braceletes iguais, pulseiras iguais nos dois braços. E de repente, a sua camisa ganha um charme. Não é simples? Muito fácil. Você pode fazer, não precisa mandar para a costureira. E finalmente eu descobri uma peça, gente, que eu achei genial. E você mesma pode criar ou pode encomendar para alguém que tem uma habilidade manual. Isso aqui, ó. Um enfeite de ombro. Olha aqui, ele tem as suas os ganchinhos, né? Como se fossem brochinhos, tá vendo? Dá para ver? E aí, aqui eu não vou colocar porque eu tô com a peça no corpo, né? Mas você pode colocar, antes de você vestir a peça, você pode fixar com esses ganchinhos. Vou colocar aqui só apoiado, só para você ter uma ideia de como que a peça ganha uma outra cara. Imagina isso numa blusa toda branca, numa blusa toda preta. Olha o glamour. Só com um pequeno detalhe. Então,
Use aí a sua criatividade, as peças que você já tem, pulseiras iguais, colares, e o laço de fita que eu também usei aqui, né? E dê aquela sua peça que você sempre usou de uma maneira meio sem graça, um toque de estilo. Fica a dica. Eu estou desconfiada que estamos sendo investigadas. Tem um helicóptero rondando aqui, estou achando que é algum homem querendo entrar na confraria de mulheres. Nada disso, é só entre nós. E a gente continua na semana que vem, se Deus quiser. Foi uma alegria ter a sua companhia no Confraria de hoje. Se Deus quiser, na semana que vem tem mais. Mas mais do que informação, coisas... Não gostei, descarta isso aí.